Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia e hoje, a aula é especial. Hoje eu quero falar sobre prova, Como eu, professor de geografia, faço provas, como eu corrijo, Enfim, essa coisa da pandemia, fez a gente rever ou refazer, muito daquilo que a gente normalmente fazia em sala de aula, Então, preparar a prova, aplicar a prova, é uma dessas coisas. Na maioria das escolas que eu trabalho, eu sempre dei uma prova mensal dissertativa, onde o aluno tem que escrever por extenso, e uma prova bimestral, que seria teste. Mas ano passado, por exemplo, em função da pandemia e das ferramentas que eu tinha para trabalho, acabou sendo, durante a pandemia, os alunos só entregaram, fizeram avaliações testes. E esse ano eu queria voltar a fazer uma prova dissertativa, Só que o problema é que quando a gente vai corrigir uma prova dissertativa, no computador é bem demorado. Se no papel já é demorado, no computador que você tem que abrir um arquivo, fechar outro, registrar e por aí vai. E aí, até encontrar uma maneira para fazer isso do jeito que eu queria, eu fiz a opção, por um modelo de prova dissertativa, como vocês vão ver, com 10 questões cujas respostas elas são bem simples, Hoje eu vou discutir com vocês a prova do primeiro ano, Na quinta-feira eu discuto, a do segundo e na sexta a prova do terceiro, talvez eu discuta mais modelos aí, porque teve variação, Eu nunca dou a mesma prova nas escolas que eu trabalho, mas a ideia é que vocês entendam um pouquinho, da minha cabeça de professor na hora de preparar as provas. Quando eu faço prova dissertativa, eu não gosto de usar a questão pronta, Eu sempre tento modificar. Eu pego lá a imagem de uma questão, vejo ali o que está sendo pedido e peço outra coisa. E, enfim, eu vou usando aquilo que eu posso fazer para deixar aquilo com mais a minha cara e dentro daquilo que eu quero saber, dos meus alunos. Então, eu montei essa prova, ela está num formulário, no Forms aqui. Vocês vão conseguir ver algumas questões, Aquilo que a imagem tiver pequena, eu vou transferir para o Paint, para a gente poder ter uma visualização um pouquinho melhor. Como, por exemplo, aqui a questão número 1, Nessa questão número 1, eu exibia para os alunos, aqui o mapa de Mercator e o mapa de Peters, a gente tem aula aí no canal, Inclusive essas provas foram feitas todas em cima, das aulas que eu dei esse bimestre. Então, em cartografia a gente falou já da diferença do mapa de Mercator e do mapa de Peters. Eu podia, ter colocado na questão 1 só o mapa, só o mapa de Mercator, já que a questão 1, ela fala assim, ó, use o mapa para responder as questões que se seguem. Todos os mapas possuem aspectos e informações que são verdadeiros e falsos, No caso do mapa de Mercator, seu aspecto correto mais evidente é. Então, e a questão número 2, ó, eu pergunto especificamente sobre o mapa de Peters. Eu podia ter recortado e colocado um em um, o Mercator só aqui, e o mapa do Peters aqui. Mas qual que foi o meu objetivo? Eu deixei os dois para o aluno olhar os dois, porque eu queria que, ao invés dele decorar, a resposta padrão, e ele deve ter isso anotado em algum lugar porque eu falei em aula, que ele pudesse, na verdade, olhar aí para os dois mapas, encontrar o que é diferente de um, o que chama mais atenção no outro, E dentro daquilo que eu falei, o mapa de Mercator é um mapa que preserva o formato, dos países, dos continentes, e o mapa de Peters é um mapa que preserva a área. Então, a resposta da questão 1 aí, podia ser forma, formato, forma dos países, forma dos continentes, Eu escrevi aqui várias respostas padrão, mas mesmo assim, esse sistema de corrigir prova
dissertativa de maneira automática, ele não funciona, né? A gente tem que ir olhando resposta por resposta, porque se o aluno dá um espaço diferente aí na resposta, né, o sistema ele não corrige de maneira automática, né? Então aqui mapa de Mercator da questão número 1, formato, e na questão número 2, que é sobre o mapa de Peters, né, a área, mapa de Peters, ele preserva a área, né, a equivalência entre os lugares, né. Então, a ideia, né, eu deixei aqui as duas coisas para eles compararem. Essa talvez era a questão mais difícil da prova. Deixa eu voltar aqui que ele... copiar a imagem. Então eu apresentei para os alunos, né, uma imagem. Copiei. Deixa eu fechar isso aqui. Colei. Então eu apresentei essa imagem aqui para os alunos, né, onde falava aí de abolir horário de verão. Ó, tem 3 localidades nessa imagem, né? E o gráfico ele está mostrando aqui os meses do ano, né? Período que tem mais luminosidade, dezembro. Então é uma localidade no hemisfério sul, né? Percebam que a localidade 1 chega a ter 15 horas de luz no verão, a localidade 2, né, chega a ter 2 horas de luz, e a localidade 3, né, ela vai chegar aí a ter 13 horas e meia, nem isso, de luz, né? E a pergunta era bem simples, né? Tendo em vista o objetivo de economizar energia, né? O horário de verão ele só é viável em qual localidade, né? Então era para o aluno, pensando nessa questão de aproveitar a luminosidade, né? Qual localidade seria melhor? Aqui é o seguinte, a resposta esperada seria a 1, né? Mas se o aluno respondeu a 1 e a 2, eu também considero. Eu não acho que está errado. E, sinceramente, se ele respondesse a 1, a 2 e a 3, eu acho que eu também vou considerar. Tá? O problema aqui está se o aluno responder só a localidade 2, ou só a localidade 3, ou 2 e 3, e ignorar a localidade 1. Né? Como a localidade 1 é a que tem maior período de luminosidade, se o aluno ignorar isso, ele não entendeu o conceito, né, de horário de verão, a ideia de aproveitar melhor a luz do sol, né, para economizar energia. Ele chutou aí. Tá? E é muito louco que às vezes a gente fala um negócio, né, e os alunos escrevem outro. A gente pergunta uma coisa e a resposta que vem, né, vem bem diferente. Eu vi de alguns alunos que responderam nessa questão, tipo região norte, região sul, alguma região aí do Brasil, né? E, na verdade, em nenhum momento aqui foi pedido região, tá? Era as localidades que estão demarcadas aqui no mapa, no gráfico, desculpa. Questão 4, tem aí tirinhas da Mafalda, né? As duas tirinhas são sobre o mesmo tema. Tem uma raiva quando eu pego as coisas e o computador não me obedece. Então tinha aqui, ó, duas tirinhas aí da Mafalda. E nessa primeira, ó, parece incrível. Terra gira, 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 né? E na segunda, o que é que calamidade? Fiquei sabendo que quando aqui é meio-dia, na Europa já é meia-tarde. E na Ásia é meia-noite. E o amiguinho fala, e daí? Daí que eu não vejo como é que um país pode ir para frente quando as horas já chegam nele usadas por mais de meio mundo. Então a referência aqui, né, tá falando de horário, de Terra girando, né? Então a pergunta é bem simples, né? Ambas as charges se referem a qual movimento do planeta Terra? Movimento de rotação. Essa é uma prova para primeiro ano do ensino médio, né? Você fala, pô, né? Que questão besta, né? Mas esse tipo de questão ele vai me dar uma informação muito importante, né? Se algum dos meus alunos ali escrever translação ou escrever alguma coisa
muito diferente aí do esperado, né? Eu sei que aquele aluno é alguém que eu tenho que prestar atenção, que eu tenho que tomar cuidado com ele, né, ao longo do ano. Às vezes a prova ela não é só sobre errar ou acertar, né? É sobre como a gente usa esse instrumento, né, para diagnosticar, para encontrar no meio daqueles 40, às vezes 50 alunos, eu já dei aula para turmas de 70, aqueles que precisam mais da nossa atenção. E aí, questão 5, questão 6 e questão 7 tem a ver todas elas com esse mapa. Cada uma delas quer uma coordenada desse mapa, né? Uma coordenada geográfica. Então, deixa eu jogar aqui o mapa. Então, eu pus aqui esse mapa de coordenadas geográficas. Eu sempre digo para os meus alunos que vai fazer esse tipo de exercício, a coisa mais importante para ser feita é destacar, né, linha do Equador, meridiano de Greenwich. Tá? Então, vem aqui ó, no 0, já marca onde está o Equador. Vem aqui e já marca onde está Greenwich. Porque aí fica mais fácil, né? O exercício só pede, né, o 5, o 6, o 7 ali da minha prova, cada um valendo um ponto, a coordenada de um desses pontos, né? Por que você não pediu todos em uma questão só, né? Porque eu queria que os alunos fizessem de maneira devagar, pensando, né? É óbvio que tem aquele que faz em 5 segundos, né? E acerta. Tem também aquele que faz em 5 segundos e erra. Mas a ideia é dar o tempo aí para o aluno ruminar o exercício, né? Para ele pensar, para ele fazer as etapas. Então, coordenada do ponto A, né? Ó, o ponto A está para cima, então aqui é a linha do norte, né? Aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, tudo norte, né? E aqui para baixo é sul. Eu vou pôr aqui do lado. Fazer um S. Né? Aqui em cima no meridiano de Greenwich ele vai separar o que é leste do que é oeste. Né? Então, no caso do ponto A, o ponto A está a 50 graus norte e 100 graus oeste. Pode escrever com W, oeste, eu não ligo para esse tipo de coisa. Agora, eu tive alunos, por exemplo, que às vezes invertem, eles põem assim 100 graus norte e 50 oeste. Né? Tá errado, né? Porque aí você foi parar num outro lugar que ele nem existe, né? Não existe a latitude de 100 graus norte. Às vezes o aluno põe 50 e 100, mas não põe se é norte, sul, leste, oeste. Também está errado, né? Porque eu não sei daí se é 100, por exemplo. Opa, cadê meu ponteirinho do mouse? 100 graus leste, 100 graus oeste ou 100 graus leste. Tá? Então aqui, né, 50 graus norte e 100 graus oeste. Coordenadas do ponto B, 40 graus norte, 80 graus leste. Coordenadas do ponto C, aqui embaixo, né? 20 graus sul e 40 graus oeste. Eu não pedi, né? Mas se eu tivesse pedido, coordenada do ponto D, 10 graus sul e 20 leste. E aí, né, eu sei se o aluno, né, entendeu esses parâmetros aí de fuso horário. Essa é um tipo de questão que às vezes o aluno sabe e ele esquece, por exemplo, de pôr norte, sul, leste, oeste. Né? E é interessante quando isso acontece. Eles ficam mordidos, às vezes falam, tá errado, né? Ah, mas não dá meio ponto? Não dá. Né? Mas é interessante que ele fica com raiva, né? Porque a raiva ela também é um combustível pedagógico, né? O aluno vai ficar com raiva, pode até ficar com raiva de mim, mas ele nunca mais vai esquecer, né? Não vai cometer esse mesmo erro uma outra vez, ou vai deixar de pôr detalhes quando for necessário. Então aí, ó, coordenadas do ponto A, do ponto B e do ponto C.
né? E aí, os outros 3 exercícios têm a ver com esse mapa aqui de fuso horário, tá? Então, eu vou colocar aqui também, mapa de fuso horário. A primeira questão diz o seguinte: são 10 horas da manhã aqui em Nova York e alguém vai pegar um voo com destino ao Rio de Janeiro. Esse voo tem 12 horas de duração, né? Então, que horas que o avião chegou no Rio de Janeiro? Como que a gente faz um exercício desse? Aqui, ó, tem bastante coisa para o aluno perceber. Esse mapa, ó, ele é bem confuso da gente olhar. Mas os fusos, ó, eles estão demarcados aqui embaixo com as mesmas cores que eles têm aqui em cima. Tem aluno que vai fazer esses exercícios usando essa linha aqui com esses números negativos e positivos. Eu falo para não fazer isso porque parece que fica mais difícil. Eu acho mais simples quando o aluno rabisca, né? Então ele vem aqui, ó, Nova York está com a cor branca, ele vem aqui no 5 e marca, né, 10 horas em Nova York. Se é 10 horas em Nova York, quando o avião vai sair, que horas são no Rio de Janeiro? 11 aqui, 12 horas no Rio de Janeiro. Se o voo dura mais 12 horas, 12 mais 12, 24 horas, meia-noite ou 0 hora do dia seguinte. Se você pôr 0 hora, tem que pôr que é dia seguinte, tá? Então aqui tem um monte de habilidades envolvidas, além da parte matemática, né? Tem uma questão aqui de observação, de atenção aos detalhes, que acaba sendo importante. O outro exercício envolve Califórnia e Rio de Janeiro, né? São 22 horas na Califórnia, no ponto C, que horas são no Rio de Janeiro, né? Vamos voltar lá para o mapa. São 22 horas aqui, então eu desço, ó, mesma cor da Califórnia, põe aqui no mapa 22, estou indo para a direita, aumento. Então, se aqui é 22, aqui é 23, 24, ou 0 hora, né? 1, 2, 3 horas do dia seguinte. E por fim, o último exercício, sabendo que são 6 horas da manhã em Sydney, Austrália, localizada no ponto S, que horas são em Madagascar, localizada aí no ponto M, né? Então, 6 horas aqui no ponto S, que horas são em Madagascar? Se eu estou indo para a esquerda, diminui, né? Então, vem aqui, ó, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 hora, 23 horas do dia anterior em Madagascar, né? E aí vocês entenderam um pouquinho da minha cabeça, né? A ideia, às vezes, é óbvio que resolver o exercício é interessante, mas uma habilidade muito importante e necessária é que o aluno saiba olhar para essas figuras, saiba encontrar detalhes, às vezes, que ajudam e que eles não estão necessariamente evidentes. Eles estão na figura, mas precisam ser aí encontrados, pensados com cuidado. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau!